Bom, então acho que, como o tempo Bom urge, dia. né, e talvez a gente tenha só 40 minutos para o grupo hoje, devido aí à nossa limitação técnica, a gente está com o Zoom gratuito ainda, então vamos depender da boa vontade do Zoom. É, Uhum. mas a princípio a gente só tem 40 minutos, então vamos começar, tá? Vamos começar com oração, breve, um Ave Maria. Então, em nome do Vamos. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Cheio de o Senhor é graças, o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós Bendita entre sois as mulheres, vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Mãe rogai de por nós, pecadores, agora e Deus, na hora de agora e nossa na morte. hora de nossa morte. Santíssima Virgem Maria, intercedei por essa reunião de hoje, pelo Ricardo, que vem falar para a gente lá do Rio, que, que ele seja instrumento da vontade e da palavra de Deus nas nossas vidas. Que nós estejamos abertos para receber essa mensagem que o Senhor quer nos comunicar através dele. Amém. Amém. Pessoal, esse é o Ricardo, Ricardo Tássilo de Albuquerque, ele é carioca e o Ricardo ele tem uma particularidade, ele coordenou durante 8 anos o grupo de oração jovem Alegra-te lá no Rio, que é o grupo da paróquia São Bartolomeu, na Barra da Tijuca, e esse grupo é muito especial porque esse grupo nasceu de um sonho de ninguém menos do que Guido Schaeffer. Para quem não conhece o Guido, ele está em processo de beatificação, já é reconhecido servo de Deus, e o Ricardo teve a oportunidade aí de estar perto desse cara que era um santo, e enfim, que privilégio, né? E privilégio nosso de estar com o Ricardo hoje. Então, e o Ricardo aí, pô, desde os 15 anos, sempre servindo na igreja, né? Através da pregação, da música, enfim, um cara sensacional aí, amigo da Adriana, amigo da Karine, que moraram lá no Rio, e conheceram o Ricardo pessoalmente e trouxeram o Ricardo para falar com a gente hoje. Então, aproveitando, né, essa quarentena que a gente não pode se encontrar presencialmente, né, já que vamos trazer a galera de longe, né? Então, pô, a gente fica muito feliz de te receber, Ricardo. E sem mais delongas, né, porque o tempo urge, tá com você aí. É, bem, pessoal, primeiro é um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Antes de entrar aqui, eu orei um pouco antes de entrar e me emocionei muito. Liguei para o meu pároco, para o meu padre, pedi a bênção dele. E eu me emocionei porque eu prego. Eu costumo dizer que eu não sei dar palestra, a não ser no meu trabalho, assim, mas na igreja eu não sei dar palestra, eu só sei pregar. E o que é pregar, né? Você receber uma palavra de Deus e realmente, pegar o martelo e pregar essa palavra, né? É você destrinchar essa palavra, é você ruminar essa palavra. E, e é isso que eu vim fazer aqui para vocês hoje, assim. Eu vim entregar uma palavra. A palavra está em Êxodo 14, versículo do 15 ao 30. Se você puder pegar no seu celular, Êxodo 14, versículo 15 ao 30, e daí a gente vai ler essa palavra, a gente vai destrinchar essa palavra. O que eu vim falar para vocês hoje é sobre o amor de Deus, que é o que talvez nos dias de hoje, sobretudo nessa época em específico que a gente está vivendo agora, o amor de Deus seja o melhor antídoto, a melhor vacina contra todos os males. Assim, acho que sempre foi, hoje mais do que nunca e sempre será. E daí, antes da gente falar sobre Êxodo, enquanto você pega aí Êxodo 14, de 15 ao 30, fica logo ali depois de Gênesis, é o segundo livro. A gente vai aqui tentar entender um pouco sobre o que é amor, né? Uma palavra tão bonita, tão pequena, de significados tão grandiosos, não é mesmo? Então, assim, o amor, ele tem várias definições, tem vários significados, tem vários sentidos, mas a filosofia, ela nos ensina, né, que existe 3 classificações de amor, né? Só para eu me situar aqui, todo mundo já achou a palavra? Êxodo 14, 15 ao 30? Já. Tá? Dri achou, Thalia achou, beleza. Ah, você colocou aí.
ciente demais essa menina. E daí é o seguinte, os gregos, os filósofos antigos, eles tentaram destrinchar para a gente, explicar para a gente o que é o amor. Então, eles dividiram em 3 categorias. O amor ágape, o amor filia e o amor eros. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses, né? O apóstolo Paulo já conseguiu definir bem o amor ágape no hino ao amor, que é a palavra de Coríntios 13, né? O amor é paciente, bondoso, compassivo, não se ensoberbece, que é aquele amor que que realmente para a gente é muito difícil a gente se inserir nesse amor, porque é praticamente impossível, porque nós temos a marca do pecado original, nós somos falhos. Então, esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus para conosco. Mas que nós conseguimos ter acesso a esse amor pela graça do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus veio. Para tantas coisas também é isso. Então, tem o amor ágape, que é o amor divino, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus, que nós não conseguimos amar assim, mas pela graça do Espírito Santo, né, pela redenção do ungido, que é o Cristo, a gente consegue ter acesso a esse amor. Depois tem o amor filia, que é o amor aí do divino coração, que é o amor que o Chico, que a Ana, que a Thalia, que é o amor que todos vocês sentem um pelo outro, que é o amor de irmão, é o amor filial, é o amor fraternal, né? E aí, eu queria fazer uma observação. Sabe aquela passagem que tem no Evangelho de João, que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, te amo. Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. E daí Jesus fala de novo, Pedro, tu me ama mesmo, cara, você me ama. E aí Pedro fala, te amo. Essas 3 perguntas tão enfáticas de Jesus é porque Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas agapicamente? E Pedro respondia, te amo filiamente. Jesus, tu me amas agapicamente? Te amo filiamente. Ou seja, Pedro, naquela pequenez, a gente sabe que era o apóstolo mais turrão, ele respondia a Jesus o amor que ele conseguia sentir, que não era o amor ágape, que não era o amor sublime. Na terceira vez, Jesus realmente entendeu que não tinha jeito, que era aquele amor que ele podia dar a Jesus. Então, Jesus entendeu, e aí, pela graça, né, divina, Jesus disse a Pedro, então apacenta a minha ovelha. Ali nasceu a nossa igreja, ali nasceu a nossa igreja, a igreja de Cristo, capitaneada naquele início por Pedro, que foi o nosso primeiro papa. Então Jesus entendeu que não me ama do jeito que eu te amo, mas eu vou te dar a graça, mesmo assim, de apacentar as ovelhas. Então vamos lá. E aí tem o Orésio, que é o amor entre homem e mulher, que é o amor que a gente pode contextualizar de satisfação, deleite, prazer, sensualidade, enfim, o amor marital, né, que a gente tem aí. Então, antes de entrar em Êxodo, eu só queria contextualizar o que a gente vai ler, tá? É o seguinte, quando o povo hebreu foi para o Egito, na verdade, existiu a gente chama de pré-Egito, né? Que aí era Abraão teve 2 filhos, Abraão teve Isaac e Ismael. Daí dessa descendência entre Isaac e Israel, que veio Jacó. E daí depois, porque Jacó não se dava bem com os irmãos, deixa eu até pegar aqui meu óculos, porque Jacó não se dava bem com os irmãos, então Jacó foi para o Egito. E aí no Egito, José foi para o Egito. José era filho de Jacó. E aí no Egito, aí tem até, enfim, o José do Egito, aquele que foi, na verdade, que a gente considera o primeiro êxodo, né? O primeiro hebreu a se desgarrar do seu povo. Quando José ficou no Egito durante vários anos, depois a gente até brinca que teve, enfim, a gente fala que teve um caso de família, né? Que daí todo mundo, que realmente o povo hebreu teve que ir para o Egito, porque estava escasso, porque teve, enfim, situações de penúria em Canaã. Então o povo hebreu foi para o Egito ter com José, se encontrar com José. José perdoou, porque José foi praticamente tocado fora, né? E José perdoou o seu povo, e daí o povo hebreu permaneceu no Egito sob a tutela de José, tá? Então, explicando isso,
que o povo hebreu permaneceu no Egito pela tutela de José, a gente vai entender como que se deu a escravidão do povo hebreu, beleza? Que foi a partir da morte de José, né? Então José não podia mais proteger o seu povo, e daí os egípcios, Faraó escravizou aquele povo que estava sob a guarda de José. Sem essa guarda de José, sem essa tutela de José, o povo ficou órfão, o povo ficou sem a sua proteção, e daí surgiu a escravidão do povo hebreu no Egito. Então vamos lá, eu queria que você pegasse comigo a palavra de Êxodo, capítulo 14, versículo de 15 a 30. Acontece que a minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de estudo, então pode ter algumas palavrinhas diferentes da Bíblia de vocês, tá? Mas algumas palavras um pouco diferentes, o sentido não vai se perder. Então vamos lá para você. O Senhor diz a Moisés: por que amas a mim, filho de Israel, que se põe a caminho? Marchem. E tu ergue o bastão, estende a mão sobre o mar, divide, e os filhos de Israel nele entre enxuto. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios para que venham no encalço deles. E eu me glorificarei à custa de Faraó e de todas as suas forças, de seus carros, de seus cavaleiros. Assim os egípcios conhecerão que eu sou o Senhor, quando houver glorificado as custas do Faraó e de seus carros e cavaleiros. O anjo de Deus que andava à frente do acampamento de Israel deslocou-se posto e pôs-se atrás na retaguarda. A coluna de nuvem também se deslocou e ficou atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Havia nuvem, mas também havia trevas. Então ela iluminou a noite, e não se aproximaram um do outro a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, com um forte vento leste a soprar a noite toda. O Senhor repeliu o mar e pôs-se a seco. As águas se fenderam, e os filhos de Israel entraram no meio do mar a pé enxuto. Enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda deles, os egípcios, todos, cavalos de Faraó, carros e cavaleiros, perseguiram-nos, indo-lhes ao encalço até o meio do mar. Ora, durante a vigília da manhã, durante a coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou o olhar sobre o acampamento dos egípcios, desencadeando um pânico tremendo em meio deles. Travou as rodas de seus carros, impediu-os de manobrá-las. O Egito disse: fujamos para longe de Israel, pois é o Senhor que combate contra ele, porque é o Senhor que combate a favor deles e contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, que as águas recaiam sobre o Egito, sobre seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou ao seu lugar. Enquanto os egípcios em fuga iam-lhes ao encontro. E o Senhor atirou os egípcios no mar, no meio do mar. As águas voltaram e recobriram os carros e cavaleiros. Não sobrou ninguém. Os filhos de Israel, no entanto, andaram a pé enxuto no meio do mar, com uma muralha da água à sua direita e à sua esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu o Egito morto na orla do mar. Israel viu que a mão forte do Senhor havia agido contra o Egito. O povo concebeu temor ao Senhor, acreditou no Senhor e acreditou em Moisés, que era servo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É o seguinte, esse trecho todo mundo conhece, né? É a fuga do povo hebreu, do povo escravizado, contra Faraós, contra Faraó, para a Terra Prometida. É o seguinte, gente, eu vou destrinchar com vocês essa palavra, de versículo a versículo. É importante, antes de eu entrar na palavra, dizer que a escravidão do povo hebreu no Egito durou em cerca de 340, 380 anos, segundo a teologia moderna. Então, durante 300 anos, esse povo foi escravizado. Durante 300 anos, esse povo já não tinha mais a tutela de José. Então, esse povo foi escravizado. O modo que esse povo era escravizado era na construção civil. Então, esse povo diuturnamente, diariamente, sem o menor regime de descanso, enfim, de hora de festa, não tinha isso, né? Então, esse povo diuturnamente, eles faziam blocos de concreto, eles trabalhavam na construção civil
para, enfim, fazer pirâmides, fazer todas aquelas construções faraônicas que a gente tem até esse adjetivo para o governo egípcio. É importante que se diga que uma das piores níveis de escravidão que se tem é porque eles trabalhavam a sol a pino, amassando um barro molhado, e chicoteando, amassando esse barro, até que esses barros fossem, enfim, virassem blocos concretos, né? E aí para fazer a construção. Esse, de todo tipo de escravidão, era um dos mais duros, porque era só a pino, enfim. E eles amassavam aquele barro molhado, tá? Amassavam o barro molhado. Guardem essa informação. Então vamos lá, peguem aqui comigo o versículo 15. No versículo 15, o Senhor dá uma ordem para Moisés, porque Moisés clamava muito ao Senhor. E o Senhor foi enfático, ele foi até um pouco... a gente pode dizer que o Senhor foi até um pouco duro, enfático. Ele fala, por que você está clamando a mim, Moisés? Você já sabe o que você tem que fazer, cara. Você é meu ungido, você é meu eleito. Por que você está clamando a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, vocês precisam fugir. A hora é essa, esse é o tempo favorável. Agora você precisa seguir a minha ordem, você precisa fugir. Quantas vezes a gente fica clamando a Deus por alguma fuga, por alguma solução, e Deus está gritando para a gente, por que você está clamando para mim, Chico? Por que você está clamando para mim, Adriano? Porra, desculpa, poxa, você é meu ungido, sabe? Você é meu eleito. Por que você está clamando para mim, Thali? Você é minha eleita, cara. Você sabe o que você tem que fazer. Você vem todo dia aqui no Divino Coração. Você está todo domingo aqui na missa, na Nossa Hora do Brasil. Você reza o terço toda semana. Você sabe o que você tem que fazer. Me ouve, me escuta. Então, no versículo 15, anota aí, a gente tem o amor e exortação. Tá? O versículo 15 é o amor e exortação. No versículo 16, a gente tem o amor e instrução. Deus dá a ordem. Adriana, diga ao povo de Israel que marche. Chico, diga ao povo do Divino Coração que marche. Eu estou te dando a ordem. Mas como eu sou um Deus bondoso, paciente, tem aquela palavra que fala, né, que Deus é, aquele dito popular, que Deus é pai, mas não é padrasto. Se bem que tem muito padrasto bom por aí, mas assim, querendo dizer que Deus é pai, que Deus nos ama, ele dá a ordem, mas ele também dá o modus operandi. Deus te dá as peças, mas ele também te dá o manual de instrução. Eu não sei montar um móvel, eu não sei montar uma prateleira. Deus não me deu a solução. Então, ele me dá o modus operandi, ele me dá o manual. Tá? Então, qual foi o manual que Deus deu? Ele foi dizendo, olha, diga ao povo de Israel que marche, eu vou fazer com que vocês entrem no mar a pé enxuto, eu vou fazer com que Faraó disperse vocês, vai por ali, é nesse mar, ali, é tipo um Waze. Deus ali foi tipo um Waze, vire à direita, vire na rotunda à esquerda, entre no mar, siga aí, entendeu? Eu te dou a ordem, mas eu também te dou o modus operandi. Por quê? Porque Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Ele não vai falar assim, querido, vai lá em marcha, tá? Deus me liga. Depois a gente se fala, não, Deus não é maluco. Ele te dá a ordem, mas ele também te dá o modus operandi. 17. Amor soberano. Então a gente tem aí o amor, exortação, o amor, instrução, agora o amor soberano. Porque é o seguinte, agora é a parte de Deus. Porque Deus fala aqui, ó, da minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios. Ou seja, Chico, a tua parte é, lidera essa galera, entra no mar, vai ali pela direita, segue que a hora é essa, tem que ser agora. Agora, o que só eu posso fazer, porque eu sou o soberano, eu vou confundir egípcios, eu vou confundir o faraó, eu vou despistar aquela galera. Então, isso cabe a mim, porque eu sou todo-poderoso. Agora, o que cabe a você, porque eu quis que coubesse a você, porque você é meu ungido, Chico, você é meu ungido, Adriana, você é minha ungida, Thali, marcha para a direita, marcha para a esquerda, vira a rotatória, liga a seta, põe o cinto e vambora. Aí, no 18, a gente tem o amor execução. Deus faz toda uma engenharia a fim de que Moisés e seu povo passem despercebido ante o inimigo. Tá? Então, aqui no 18, ele fala, já no 17 e no 18, né?
o 18, Deus afirma, assim reconhecerão que eu sou o Senhor. E Deus faz toda uma engenharia ali no 17, né? Olha, eu vou despistar, vou fazer assim, assado. E aí no 21, nós temos, desculpa, o do 18 ao 20 é essa engenharia, né? Que Deus fala, olha, eu vou inserir no acampamento egípcio e no acampamento, eu vou inserir no acampamento egípcio, havia uma nuvem, mas também havia trevas, então eu vou iluminar a noite, e não se aproximar do outro dia. Então, assim, Deus fez ali do 18 ao 20 uma engenharia de despistar o inimigo. No 21 é o amor-resposta. Então, a gente já tem aí o amor, exortação, o amor, instrução, o amor soberano, o amor, execução, e agora no 21 a gente vai ter o amor-resposta, que é a resposta que o Chico vai dar para Deus, é a resposta que a Thalia vai dar para Deus, é a resposta que a Adriana... A gente tem mais gente aqui? Só estou falando o nome de vocês. Não, estamos só nós três, né? Tem mais gente para baixo. Tem mais gente. Deixa eu ver quem mais. Da Camila Cisa, Raquel, Graziele, tem eu Camila aqui, Lisa. Karine. Tem Igor. Cadê Karine? Ô, Karine! Cadê que eu não tô vendo de você, meu amor? Ai, irmã, eu tô aqui. Ô, paixão! Não posso mostrar minha cara, não, que ela não tá mostrável. Beleza. É que eu tô só no nome do Francisco e da Adriana e da Dália, que estão aparecendo 19 pessoas. Oh, glória a Deus, que bom. Gente, se eu não sei o nome de vocês, é porque vocês não estão falando aqui pra mim, tá? Eu sou novo no negócio de Zoom. É o seguinte, vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Tá. Só chegar a tela para a direita. Ô, Camila, ou prego ou chego a tela para a direita. Então, eu vou só ficar aqui mesmo, que para mim é mais seguro. Gente, tem um mas botão estão aí de boa, né? É só bater palminha. Tem um botão, reações, com uma mãozinha aqui. Ah, beleza, amor. Então, beleza. Então, vou continuar. A gente tem o amor. Amor instrução, amor soberano, amor execução e amor resposta. O amor resposta é o amor que a Camila vai dar para Deus, que a Karine vai dar para Deus. É o amor que os 19 que estão aqui vão dar para Deus. O que é? Moisés cumpriu ipsiliter, uma expressão em latim que nós advogados, eu, Dri, a gente conhece bem. Ipsiliter, arrisca a palavra na letra da lei, sem tergiversionar, sem titubear, que é, Moisés cumpriu exatamente. Se Deus falou, vire à direita, vire à esquerda, entre no mar, pega a rotatória, Moisés não titubeou, fez matematicamente, cumpriu matematicamente a ordem de Deus. Então, é isso que a gente precisa fazer como Moisés, cumprir a ordem de Deus, cumprir o mandamento de Deus. Cumprir a ordem de Deus é a maior prova de amor. 11h20 eu tenho que correr, né, Chico? Acho que sim. Mas ó, não subiu, provavelmente até 11h40, né? Mas a hora que subir o cronômetro, você vai ver aí. Beleza. Então é o seguinte, aí no versículo seguinte, do 21 para baixo, a gente tem o extraordinário, o inigualável, o supremo, o inadjetivável amor de Deus. Nem se essa palavra existe. Porque é o seguinte, toda vez, porque daí Deus entra em ação, né? Daí o plano já tá executado, né? E aí Deus abre mar, e o povo passa pé enxuto, e aí derruba cavaleiro, derruba carro, derruba todo mundo, aquela coisa toda maravilhosa. E isso é a prova do amor extraordinário de Deus, do amor soberano de Deus, tá? Porque é o seguinte, vamos lá. Toda vez que aparece o termo contra Egito, significa que Deus está agindo contra o exército. E agir contra o exército, derrotar o exército naquela época, era derrotar a nação, era derrotar o projeto de poder da nação, era derrotar o seu líder. Então, quando Deus agiu contra o Egito, quando surgem essas palavras, contra Egito, é contra o governo, é contra o faraó. Eu derrotando o exército, que é a maior expressão de um poderio, de um líder, de um imperador, de um ditador, eu derroto toda aquela nação opressora. Então, primeira prova de demonstração do extraordinário e inigualável amor de Deus está aí. Derrotar o sistema opressor daquele governo. Humilhar, né?
E daí, a outra prova cabal, a outra prova substancial do amor inigualável, do amor extraordinário de Deus, já contextualizei aqui que os escravos, que esse período de escravidão foram 430 anos, e que ele acabou com esse amparo, né? Enfim, acabou com a morte de José, e daí se deu esse regime. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a pior forma de escravidão, o que machucava mais eles era amassar o barro para construir aqueles blocos de concreto? É o seguinte, outra palavra que dá ênfase, além de contra-Egito, é enxuto. A palavra enxuto, que significa seco, né? Ela está no versículo 21, no versículo 22 e no versículo 29. E o povo passou a pé enxuto, e o povo passou a pé enxuto, e o povo é seco. Meus amores, é o seguinte, quando em um texto bíblico existe muita ênfase em uma palavra só, significa que, quando se repete de modo enfático, significa que existe um tesouro teológico e espiritual por trás a ser decodificado. Quando o escritor bíblico, quando o narrador bíblico enfatiza muito em uma palavra, até modo de ficar repetitivo, é porque existe um tesouro bíblico a ser decodificado por trás disso. 70 vezes 7, por exemplo. Perdoai 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição bíblica, né? Então, um simbolismo. 7 é o simbolismo da perfeição de Deus. Então, quando você enfatiza, né? Quando Jesus fala, perdoai 70 vezes 7, é porque Deus quer que você perdoe a perfeição. E daí, quando esse texto bate muito na tecla pé enxuto, pé enxuto, pé enxuto, vamos comigo. Se você é escravo durante 300 anos... Oi? 8 minutos. 8 minutos. Parece que subiu o cronômetro em algum lugar aí. 8 minutos. Parece que subiu o cronômetro em algum lugar aí. 8? É. Beleza, vamos lá. Acabando aqui. Quando você fica escravo durante 200 anos e o pior forma de escravidão é você amassar barro de noite. Bem, todo mundo sabe que a areia do mar ela é fofa, né? A areia do mar ela é mole, né? Imagina só se o Chico desse a ordem para os 19 que estão aqui passar durante esse mar com pé, tipo areia movediça, com pé... Dá para abrir uma outra videoconferência depois? O Igor está perguntando. Não sei. Tem que ver com... Dá, eu vou gerar o link aqui. Vocês que mandam aí. Decido agora. Se eu tiver que correr, eu corro. Senão eu vou na paz. Eu vou gerar o link e vou jogar aqui no chat. Tá bom. Boa. Beleza. Chico, manda para mim depois por WhatsApp o link. Só tá porque eu tô meio desligado. Então é o seguinte, vamos lá. Agora é o gancho, hein? Se liguem aqui comigo. Se o Chico manda vocês passarem no meio de um mar, com areia movediça, com aquela areia mole, com aquele pé mole, com aquele piso mole, cara, vocês vão pirar, porque vocês ficaram 300 anos fazendo isso dia e noite. Então Deus é tão perfeito, Ele é tão extraordinário, Ele é tão maravilhoso, que além dele libertar vocês, Ele liberta de um jeito com que vocês não passem nenhum tipo de temor e nenhum tipo de dúvida. Porque se eu estou passando... Primeiro que já é absurdo passar no meio de um mar, né? E aí a ciência diz que esse mar era uma fenda, né? Então, assim, já é difícil passar no meio de um banco de areia, no meio do mar. Eu, por exemplo, morro de medo de praia. Então, assim, imagina passar nisso tudo, tipo, mar de um lado, mar do outro, o BOPE atrás de mim, tipo, a milícia atrás de mim, um bando de gente doida atrás de mim, cheio de faca, cheio de arma, com cavalo, uma coisa bizarra. E daí eu passar aquilo e lembrar da época que eu era escravizado, do meu maior terror, que ela pisar naquela terra fofa, naquele inferno, imagina. Mas Deus é tão extraordinário que Ele fez todo mundo passar a pé seco.
para que não gerasse dúvida, para que não gerasse temor, para que não gerasse pânico, para que não gerasse uma histeria muito maior do que a própria situação já gera. Passar no meio do mar com um bando de gente atrás de mim querendo a minha morte. Aí está o extraordinário amor de Deus nessa palavra. Não é só na libertação do povo hebreu, não é só libertar 300 anos de escravidão, não é só gerar uma potência sobre um líder humano e falho, que é o Chico, que é a Adriana, que é a Thali, que é a Karine. Não é só isso. Não é só confundir exércitos, cavaleiros. É um exército potente, era muito mais do que 300 pessoas. Não é só isso. É fazer com que, nesse processo de libertação, você nunca lembre, que não passe pela sua cabeça nessa travessia de quando você foi escravo, do seu pior tormento, que era amassar aquele barro miserento. Por isso que a palavra solta. Em 3 versículos, 21, 22 e 29, eu vou fazer você passar a pé seco, a pé enxuto. Aí está a prova do extraordinário e potente amor de Deus nessa palavra. Agora eu vou para a segunda parte da pregação. Se vocês quiserem cancelar agora e abrir outra, de tudo isso que Deus fez, que também é grandioso, libertar 300 anos de escravidão, ungir Moisés para ser o líder dessa salvação, né? Enfim, para ser partícipe, né? Para ser coadjuvante dessa história de salvação do povo hebreu. O extraordinário amor de Deus, ele está nos detalhes, ele está nos detalhes. Deus não está alheio aos detalhes. Deus não está alheio ao que iria lhe causar, ao que possa lhe causar. Quando ele age de forma completa, ele age de forma perfeita, ele te liberta, mas ele também te cura dos seus traumas, das suas dificuldades. Seria muito mágico eles sentirem medo naquela travessia. Medo além do que eles já estavam sentindo. Então Deus cuidou dos detalhes na máxima perfeição. O extraordinário amor de Deus, ele se dá através da perfeição dos detalhes. Gente, essa palavra, esse texto, ele data de 450, 500 anos antes de Cristo. E aí, 450 anos depois, Deus continua reiterando esse amor. 2020 anos depois, Deus continua reiterando esse extraordinário amor até hoje. Mas aí eu queria dar um salto, agora você não precisa pegar, eu vou só falar aqui, de João 3,16. João 3,16 é a palavra da minha vida, a palavra que é da minha vida. Tem até ela gravada aqui no meu pulso. Fala que sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém aqui é mãe? Não, né? Mas alguém deve ter vontade de ter filho, né? Eu acho, espero. Vocês cogitariam entregar seu filho à morte para a salvação do Igor? Só fala assim com o dedinho. Dri, você cogitaria entregar seu filho à morte para a salvação do Igor? Não, ele é até simpático, ele é até legalzinho. Tô vendo aqui a carinha simpática. Karine, tá me ouvindo, Karine? Tô! Você cogitaria entregar seu filho único pela salvação do Chico? Olha! Garoto! Ele é até legalzinho, né? Poxa, Chico, você é uma pessoa maravilhosa, mas olha... Eu te entendo, não vou levar pro lado pessoal, não. Por favor. Não dá, né? Pois bem, não dá, não tem como. Mas Deus fez isso. Ele entregou seu Filho único para que todo que nele crê, todo que nele acredite, não pereça, não morra, não define em vida, mas tenha a vida eterna. O extraordinário amor de Deus se cumprindo ao longo desses 600 anos até chegar no derradeiro sacrifício de Cristo. E daí eu vou dar um salto para Romanos 8,35. Romanos 8,35, que não precisa nem pegar só a nota depois de você. Paulo, essa carta de Romanos é, segundo
teologia, é a carta do Novo Testamento, é o texto do Novo Testamento mais assertivo, mais rico. E Romanos 8,35, ela dá uma ordem. Paulo dá uma ordem para o povo de Roma. Ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Igor, Francisco, Adriana, Karine. Nada pode te separar do amor de Deus. Sabe por quê? A gente esquece. Acaba que a gente esquece. Mas nada pode te separar do amor de Deus. O faraó não pôde separar o povo hebreu do amor de Deus. A escravidão de 300 anos no Egito não pôde separar aquele povo do amor de Deus. Jó é o maior exemplo disso. Jó perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o dinheiro. Jó era tido como um homem desgraçado. O que é desgraçado? É um homem que não tem a graça de Deus. Jó foi um escárnio, Jó foi humilhado. E Jó falava, no último livrinho, nos últimos versículos de Jó, falava: eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa ele se levantará de dentre os mortos. Ou seja, Jó, mesmo vivendo a maior desgraça, quem aqui já perdeu irmão, quem aqui já perdeu pai, já perdeu mãe, é horrível perder alguém da família, é horrível. É horrível você perde emprego, você recupera, você perde casa, você recupera, agora você perdeu os seus entes queridos, é muito difícil. Jó perdeu tudo. E no final ele falou, eu sei que meu Redentor vive, por minha causa ele se levantará dentre os mortos. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. E aí Paulo fala, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem miséria, nem perigo, nem espada, nada pode te separar do amor de Deus que está contido em Cristo Jesus. Não é o coronavírus que vai nos separar do amor de Deus. Não é a pandemia que vai nos separar do amor de Deus. Não é a insegurança que vai nos separar do amor de Deus. Não são crises governamentais mundiais que vão nos separar do amor de Deus. Não é nada vai nos separar do amor de Deus que está contido em Cristo Jesus. Por quê? Porque é palavra, porque é promessa, porque está aqui. Não fui eu que inventei. É Deus palavra que está dizendo. A tribulação não pode te separar do amor de Deus. Qual é a sua tribulação? Qual é o seu maior tormento hoje? Traz a memória. Lembrou? Ele não pode te separar do amor de Deus. Qual é a sua maior angústia? O que está te dando a tua paz? O que está te dando ansiedade no dia de hoje? Lembrou? Isso não pode te separar do amor de Deus. Fome. Você está com fome de quê no dia de hoje? É fome de amor? É fome de perdão, fome de carinho. Deus supre todas as suas necessidades. Deus já supriu todas as suas necessidades, todas as suas carências, todas as suas fomes na cruz do Calvário. Deus proverá. Quando Abraão levou Isaac para o monte, desesperado, falou assim, eu vou ter que matar meu filho, meu Deus, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. Zé, preocupado com seus rendimentos, com as suas finanças, com seus trabalhos, com as suas economias, nesse tempo bizarro que a gente está vivendo, acalma teu coração, confia em Deus, porque Deus proverá. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Perigo, espada, insegurança, violência. O Salmo 21 fala que quem te guarda é o Senhor, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Nada pode te separar do amor de Deus. E aí, em 2 Crônicas 7:14, eu já saí de Romanos e já voltei para o Antigo Testamento. Ele fala, é um texto tão antigo e tão bonito, que a gente às vezes esquece, que ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e isso é muito importante, muito importante. Depois eu vou passar para o Chico e para a Adriana todos os textos bíblicos que eu estou falando aqui para depois vocês lerem com calma, tá? Agora, se liga aqui em 2 Crônicas 7:14, que é muito importante isso. A palavra fala o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem que é o povo que se chama pelo nome do Senhor? Somos nós cristãos. É o Igor, é o Francisco, é a Adriana, é a Thalia, é a Karine, é o Divino Coração. Porque quando alguém te pergunta, Chico, qual é a sua religião? O que você fala? Católico.
Cristão católico. Se você é cristão católico, você é um povo que se chama pelo nome do Senhor. Se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, vocês, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, então do alto céu eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A receita do bolo está aí. Deus deu a receita. É com a gente agora. Aos cientistas cabe decodificar o código genético dessa doença, trazer vacina, ver se tem remédio, ver se tem algum tipo de medicamento. Aos governantes cabem não se degladiarem, se unirem, fazer uma força-tarefa em uníssono, em conjunto, e trazer medidas assertivas, medidas práticas, medidas eficazes para conter essa desgraça que a gente está vivendo. E a gente? Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Cristãos, católicos. Qual é a nossa quarta parte? Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos nossos maus caminhos. E aí, Deus dos altos céus vai nos ouvir, vai nos atender, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Aos cientistas, a parte dos cientistas. Aos governantes, a parte dos governantes. Aos cristãos, a nossa parte. 2 Crônicas 7:14. E daí, tem um texto em Mateus 16 que ele fala o seguinte, que eu vou finalizar, eu já acabei. É uma promessa, que eu já falei aqui no início, que quando lembra que no início eu falei que Pedro respondia, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, que era aquele amor filia, né? E Jesus queria saber de um amor ágape, né? Daí ele falava, sim, Jesus, te amo, sim, te amo. E aí, Jesus, entendendo que Pedro não ia conseguir amá-lo daquela forma, Jesus entendeu e mesmo assim confiou a Pedro a chave da igreja. É muito importante a gente saber que sobre Pedro está confiada a pedra da igreja, a chave da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E essa palavra a gente está vivendo de forma espetacular no dia de hoje. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos aqui, é o cumprimento dessa palavra. A porta do inferno não está prevalecendo sobre a igreja. Nada na igreja de Cristo nunca será fechada. Missas online, direção espiritual online, partilhas online, pregações online, grupos de orações online. Confiem. Acalme o coração de vocês. Acalme o coração de quem vocês amam. Hoje, eu e vocês somos Moisés. Devemos cumprir a ordem do Senhor. Vamos passar a esperança, vamos passar paz, vamos passar a unção de Deus. Vamos propagar a palavra. E vamos confiar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre Igor, Francisco, Adriana, Camila, Karine. Nada Amém. e nem ninguém tem o poder de nos afastar da potente e poderosa guarda e do amor de Cristo que está contido, do amor de Deus que está com Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Abençoe vocês, viu?